Maravilha. Glória a Deus, que manhã abençoadora, que bom podermos estar aqui juntos, louvando ao Senhor. E você que está em casa também, acompanhando pelo YouTube, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração. Nós, nesse último domingo, de julho, continuamos o nosso tema, que é Maranata. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, gostaria de meditar junto com vocês a palavra do Senhor, que está lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10. E nós vamos ler a partir do versículo 25. Nós vamos ler do 25 até o 37. Todos acharam aí? Hoje a gente tem que falar, Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, Por conta dos smartphones, Então você que abriu, você que ligou a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. E se possível, deixe aí aberto ou ligado, porque a gente vai falar bastante aqui nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós já te damos graças, Senhor, porque já podemos ouvir a tua voz. E agora pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai. Que a tua palavra, Pai, que será anunciada nesta manhã, que cada palavra que for dita aqui, que o teu Espírito dê vida, Senhor, e encontre corações receptivos, Senhor. Enquanto estivermos falando da tua palavra, Pai, que no nosso meio o teu Espírito haja, trazendo, Senhor, conversão, trazendo, Senhor, cura no meio da tua igreja, restauração, avivamento, Senhor. Pai, desperta-nos, Senhor,
Se estivermos em algum sono espiritual, que o Senhor venha nos despertar, Senhor. Age no meio da tua igreja e que a tua palavra seja anunciada, Deus, com fidelidade. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, irmãos, continuamos o nosso tema, que é a nossa expressão Maranata, que quer dizer, o Senhor virá. O Senhor está presente. Ou o Senhor vem. Muitos de nós nos apegamos a essa expressão como somente algo futuro. E com isso nós acabamos caindo no negacionismo. O que é o negacionismo? O meu negócio é no céu, ou seja, algo que está distante. E deixamos de viver o aqui e o agora. E o reino de Deus, ele não é um lugar. O reino de Deus, a vida eterna, não é um lugar, mas é algo que nós já experimentamos aqui e agora. Jesus, quando começou o seu ministério, ele falou para aqueles que o ouviam, né? O reino de Deus já é chegado a vós. E nós, irmãos, nós perdemos aquela comunhão que nós tínhamos lá atrás, lá no Éden. Nós perdemos isso, essa proximidade do Senhor, essa comunhão com o Senhor. E agora é possível novamente, quando nós nos arrependemos, e o Espírito Santo ele vem fazer morada dentro de nós. Isso torna-se possível de novo, nós vivenciarmos o reino de Deus, a vida eterna que já começa aqui dentro de nós, na nossa consciência, dentro do nosso coração e na forma que nós praticamos, na nossa vida prática. Isso já é possível aqui e agora. E esse texto que nós lemos, talvez você que já é cristão há algum tempo, você já deve ter ouvido várias vezes. Esse texto é um texto muito conhecido, mas é um texto que vai nos mostrar, como o pastor Moisés pregou aqui na semana passada, que ser espiritual é ser muito humano. Se você quer ser muito espiritual, você precisa ser o quê? Muito humano. Por quê? Porque o reino de Deus, a vida eterna, ela já, através do Espírito Santo, ela já começou. O Senhor já começou a reinar aqui dentro de nós, em nosso coração, em nossa consciência. E quando nós nos deparamos com esse texto, o texto vai dizer que um perito na lei, ele se levanta para colocar Jesus à prova. Veja bem, colocar Jesus à prova? E ele vai perguntar para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Olha só, vai colocar Jesus à prova, aquele que é o autor da vida, aquele que criou todas as coisas, aquele que é a vida, aquele que concede vida eterna. Ele foi lá querer testar Jesus, colocar Jesus à prova. Deixa eu ver o que esse Jesus vai falar, porque ele era um mestre da lei, ele era aqui um fariseu, então ele queria pegar Jesus em alguma coisa. Vamos ver, de repente ele não vai falar da lei, ou ele não entende da lei, e aí nós vamos dizer, tá vendo, o mestre de vocês é um impostor. Porém, né, como se diz hoje, né, no meio da rapaziada, deu ruim, né? Deu ruim para ele. E eu nesses últimos anos, eu tenho praticado um esporte que se chama futevôlei. Não sei se os irmãos conhecem. Né? É como o vôlei de areia, né? Joga 2 de um lado, 2 do outro. Né? Você pode usar os pés, a coxa,
o ombro, o peito, a cabeça, você só não pode pôr a mão. E quando a gente está jogando entre amigos, né, ou seja, entre pessoas que a gente tem mais afinidade, fica aquela tiração de sarro, né? Fica aquela zoação, né? Então, tem uma jogada que, para você ludibriar o adversário, você finge que vai dar uma bola curta, aí quando o adversário vem correndo, você joga ela longa. E aí, quem consegue fazer isso, desse lado vai dizer, olha, não vem de garfo que hoje é sopa. Né? Essa é a tiração de sarro. Né? Olha, não vem de garfo que hoje é sopa. Ou seja, não dá para comer uma sopa de garfo, né? Sopa se come de colher. Então, se esse texto parasse por aqui, se eu pudesse dizer alguma coisa para esse perito na lei, eu diria, ei, amigo, não vai de garfo que hoje é sopa. Porque ele quis testar a Jesus sobre vida eterna. E vida eterna, salvação, a pergunta que ele fez é uma pergunta muito interessante, né, sobre a vida eterna. É uma pergunta que todos nós, né, para qualquer pessoa, né, se você disser para alguém, olha, o que você quer? Você quer viver eternamente ou você quer morrer? Você quer estar com Deus? Você quer pertencer a Deus? Todo mundo vai dizer, né? Um ou outro é meio doido que fala que não, né? Mas a maioria vai dizer, não, eu quero vida eterna, eu quero, né? Eu quero estar com Deus. Mas a pergunta, ela é um pouco equivocada, porque ele diz assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E nós entendemos, irmãos, que por nossos méritos, nós não conquistamos o reino de Deus e a vida eterna. Tudo é por graça. Como não tem nada a ver com os nossos esforços, não é mérito, por isso que é graça. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar lá na carta aos Efésios, lá no capítulo 2, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a salvação, a vida eterna, não há nada que eu e você possamos fazer, não há nada que eu faça, que não é a melhor pessoa do mundo, não consegue por seus próprios méritos ter vida eterna, ter reino de Deus, a não ser através de Jesus, a não ser através da fé. Quando o Espírito Santo vem fazer morada, quando ele vem habitar mesmo no coração daqueles que creem, aí sim é possível ter vida eterna. Caso contrário, não. Então, por isso que nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus, vem habitar dentro de mim. Pois bem, e Jesus, no versículo 26, pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como você a lê? Então, saber o que está escrito é uma coisa. Como você entende é outra coisa. E ainda, se você pratica, é outra coisa ainda, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, não é capacidade de memorização. Se você conhece, você memoriza. E eu acho bonito, né? Tem irmãos que você pergunta alguma coisa, ele fala, não, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 2, parte A. Perfeito, não tem problema nenhum. Mas a questão é, se alguém tem esse conhecimento, essa memorização, ele é bom de memória. Não é que ele entende, pode ser que ele não entenda, e pode ser que ele não pratique. Eu, por exemplo, eu não confio muito na minha memória. Tanto é que eu venho aqui falar para vocês, durante a semana, eu me preparo, e vou meditando na palavra e vou anotando, e eu faço um esboço. Então eu olho para o esboço, lembro e falo. Eu admiro aqueles que têm essa capacidade de memorização, de poder falar, não tem problema nenhum. Mas não é disso que nós estamos falando. Jesus pergunta para ele, como você a lê? Ou seja, aquilo que você lê, você entende e você pratica?
Essa é a pergunta que está aqui por trás. E aí o perito na lei vai responder: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Jesus responde no versículo 28, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Jesus disse para ele, tudo certo. Você deu a resposta correta. Porém, você não nasceu de novo. A lei não é capaz de transformar o seu coração. A lei não é capaz de te ressuscitar. Porque ele era um homem, um perito na lei, que ele cria que pela obediência à lei, ele poderia ter salvação, ele poderia ter vida eterna. E Jesus aqui está dialogando com ele, dizendo, não, você precisa nascer de novo, eu preciso fazer morada dentro de você, porque só assim você vai ter salvação, só assim você vai ter vida eterna. Ninguém vai ter vida eterna por obediência à lei, não é possível, porque Tiago ele já vai escrever, olha, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos supor que eu seja o cara bom, correto, e hoje, a média de vida, está ali entre 75, 80 anos, Então, vamos supor que eu seja um cara muito bom e que eu cometa um só pecado por ano. Quando eu chegar ao final dos meus 80 anos, eu vou ter cometido, em média, 80 pecados. Então, pela lei, aqui você não entra, Não tem vida eterna para você, porque está dizendo que quem tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de toda a lei. Mas, vamos supor que eu seja agora é o cara mesmo, Que eu não peque em palavras, que eu não peque em atitudes, que eu seja totalmente o cara irrepreensível, E está aqui o Dani, que é um psicólogo, E eu já ouvi dizer que, aí você me corrija, tá, Daniel? Que passam pela nossa mente por dia em torno de 8.000 pensamentos. Ou mais, De 8.000 para mais. Será que eu não tive um pensamento? Eu sou o cara, mas durante a minha vida, será que eu não tive um pensamento ruim? Então, se você se baseia nos seus méritos, que você tem que cumprir a lei para ser salvo, perder a vida eterna, por causa desse um pensamento, não entra. Por quê? Porque se você tropeça em apenas um ponto, você torna-se culpado de quebrar toda a lei. Então não é possível. Por isso que nós falamos de graça. Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que a salvação está nele, porque não é possível pelos méritos, pela obediência à lei, alguém ser salvo. Somente através de Jesus. E Jesus vai dialogando com esse homem, e é tão interessante a didática de Jesus, a forma como ele conversa com as pessoas. Você lembra da mulher samaritana? Que Jesus, ele chega lá no poço, é uma mulher de vida desregrada, ela diz que ela tem um marido que não é dela, ela já teve 5 maridos, uma vida totalmente torta. E Jesus chega para ela e ele fala assim, dá-me água para beber. Olha só, ele não chegou falando, você é uma pecadora, você é uma desgraça, você não vai viver o reino de Deus. Não, ele fala, me dá água para beber. E aí ele começa a conversar com ela. E ela diz, olha, você sendo judeu vai pedir para mim, uma samaritana, água para beber? E Jesus fala, olha, se você soubesse quem está falando contigo, você pediria, ele te daria água viva. E ela vai, mas como você vai me dar água viva? Você não tem nada aí para pegar água. E a conversa vai fluindo. E Jesus fala
pergunta para ela, fala para ela chamar o marido, ela fala, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, você disse bem, você não tem marido, né? Você já teve 5, o que você tem agora não é o teu marido. E ele vai dialogando com ela e ela vai entendendo diante daquele que ela está presente. E aí Jesus vai tocando ali na consciência das pessoas, né? É tão interessante essa forma, essa didática que Jesus usa para conversar com as pessoas, e com esse homem não foi diferente. O texto vai dizer aqui no versículo 29, o texto diz assim, e ele querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? Aí eu fico pensando aqui, né, vamos fazer esse exercício de pensar, justificar-se do quê? Jesus não censurou ele, quando ele falou, né, ame o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu próximo, como a ti mesmo, Jesus disse, você está certo, é isso mesmo, faça isso e viverá. E o homem quis justificar-se. E aí, quando é que a gente se justifica, né? Vou pegar aqui um exemplo. Né? Por exemplo, quando a gente, né, todos nós temos que votar na época de eleição. Quando você não vota, você tem que ir lá no Tribunal Eleitoral justificar. Mas você vai justificar por quê? Porque você tinha que cumprir alguma coisa, não cumpriu, você tem que ir lá justificar. E normalmente a gente se justifica quando alguém fala alguma coisa para a gente, né? Você é isso, isso aqui. Você fala, não, eu não sou e tal. Mas Jesus não falou nada. Jesus não censurou ele. Jesus falou, está correto. Faça isso e viverá. Então eu vejo aqui como é impressionante o poder da fala de Jesus. A fala de Jesus bateu na consciência daquele perito na lei, e Jesus não precisou falar mais nada. E aquele homem, só ali de estar conversando com Jesus, ele sentiu-se o quê? Culpado. Ele sentiu-se condenado. Ali bateu na consciência dele que ele não era capaz de amar a Deus de toda a força, e ele não sabia amar o próximo pelos seus próprios méritos, pelos seus esforços. Aquilo bateu na consciência dele de um jeito que Jesus não falou nada, e ele começou a se justificar. E esse é o problema da religião, esse é o problema do religioso. Quando bate na consciência, em vez de ele dizer, Senhor, me perdoa, porque realmente eu não sou esse homem, eu não amo a Deus de toda a minha força, eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. Ao invés de falar, Jesus, me perdoa, ele quer o quê? Ele quer se justificar. Você se lembra da parábola do fariseu e do publicano? Jesus conta essa parábola, que os dois foram orar, e aí o fariseu chegou, né, bateu no peito e falou, Deus, eu te agradeço que eu não sou como esse publicano, como esse pecador, eu dou o dízimo, né, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. E o publicano não ousou nem levantar a cabeça. Ele se curvou diante do Senhor e falou, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então você vê o que a religião ela não faz. Bateu na consciência dele, mas ele quis o quê? Se justificar, porque naquele momento ele sentiu que estava condenado. Naquele momento ele sentiu a sua culpa diante do Senhor e quis se justificar. E ele pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa história, que um homem descia de Jerusalém, caiu nas mãos de assaltantes, foi roubado, foi espancado e foi deixado quase morto. Ou seja, ele ficou ali praticamente em coma. E quem vinha passando? Um sacerdote, aquele que é o religioso, aquele que intercede
pelo povo, passou de longe, não deu atenção. Depois quem desceu? Um levita, aquele que serve no templo, né? Aquele que, quando a gente lê, né, a gente entende o quê? Que ou o sacerdote ou o levita vai lá cuidar, mas ele também não, ele deixa lá, não conheço, não sei quem é. Mas passa um samaritano e se aproxima. O samaritano, ele se aproxima, ele vai, cuida, dá atenção, dispõe de tempo, e Jesus vai contando essa história. E aí, eu penso que é possível ter atitudes religiosas sem viver o reino de Deus? Por aquilo que Jesus está contando aqui, sim, né? Porque ele está falando de um sacerdote e está falando de um levita, que são religiosos, mas não estavam vivenciando o reino de Deus. Uma vez, um pastor contou que chegou um irmão na hora do culto, né? O culto era 6h, ele chegou lá 5 minutinhos antes, todo correndo, todo agitado, suado. Ô, pastor, glória a Deus, estou aqui, cheguei. Você não sabe o que aconteceu, pastor. Eu estava vindo no caminho e um rapaz atravessou no farol de pedestre vermelho e bateu no meu carro, atropelei ele. Mas, pastor, estou aqui, cheguei na hora certa aqui do culto. E o pastor falou, e o rapaz, você parou para ver? Não parei. Não posso perder o horário do culto, pastor. Eu olhei no retrovisor, vi que ele se levantou, está bem, então eu vim, estou aqui, glória a Deus, vou servir ao Senhor, vou cuidar da porta. E o pastor falou, mas irmão, você pecou. Você devia ter ido lá, socorrer ele, ver o que estava acontecendo. Então, estou contando essa experiência para vocês, para a gente perceber que como existem atitudes religiosas, e as atitudes religiosas, elas nos cegam, e faz com que a gente não enxergue a necessidade do outro. Por quê? Porque eu sou religioso. E para mim, isso é um alerta que o Senhor nos dá, para a gente sempre estar nos examinando. Vocês lembram do texto da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a gente precisa sempre fazer esse exercício de se examinar. Não, mas eu tenho carteirinha. A minha carteirinha está lá. Pastor Renato Zanetti. Tá, mas e aí? A carteirinha, ela serve para a gente se organizar aqui. Mas para o reino de Deus, não, eu sou o diácono, eu sou o presbítero, né? Os mais antigos aí vão se lembrar, porque uns tempos atrás eu não podia chegar aqui, igual eu falo com o pastor Moisés. Ele falou, Moisés, tudo bem? Ele fala, Moisés não, pastor Moisés Tenório, né? Renato, Zanetti, Zana, não, pastor Renato Zanetti. Então, tem coisas que as pessoas se prendem à religiosidade. Você já viu, tem gente que no Facebook não tem nome, né? É missionário João não sei o quê, né? Não tem problema, mas eu só estou trazendo aqui exemplos que isso aí pouco importa, porque eu posso ter minha carteirinha de pastor e o Joãozinho que nem aparece, né? Não está aqui, não fala, não aparece em nada, mas ele está lá, socorrendo, servindo, e isso eu louvo ao Senhor, porque aqui na comuna nós temos ensinado isso, essa horizontalidade. Todos são importantes no reino. Não tem maior, não tem menor. Todos têm. Você tem talento, você tem dom. O Senhor usa você, aonde você estiver, da forma que você é. Mas eu não falo desse jeito. Não tem problema. Vai ser do seu jeito, vai ser da tua forma. Então coloca isso no teu coração, que você é importante para o Senhor te deu dom, o Senhor te deu talento. Então permita que o Senhor use você e que flua mesmo do Senhor o reino de Deus, a eternidade que já está dentro de você para a glória dele.
Glória a Deus. Então o samaritano, olha só quem foi socorrer. O samaritano para o judeu, ele era desprezado, né? Era considerado uma mistura, gente que fala de Deus, mas tem prática pagã, povo misturado, Zé Povinho, né? Mas foi o samaritano que foi lá e teve piedade, se aproximou, cuidou do homem que estava lá à beira do caminho. Ele investiu tempo, né? Provavelmente pode ser que ele tenha perdido algum negócio, né? Ele tinha algum negócio para fazer e falou, não, o mais importante agora é esse que está aqui, ó, o necessitado. Pode ser que ele tenha perdido o negócio. Ele investiu dinheiro, porque ele levou para a hospedaria, pagou, falou, olha, se faltar alguma coisa, pode deixar, vai ficar na minha conta. Né? Ele investiu o tempo dele, né? Eu entendo que ele foi junto, né? Porque o animal não sabe, né, o caminho da hospedaria, né? Então ele foi junto, né? Ele investiu o tempo dele. Então foi isso que o samaritano fez. Agora, olha que interessante no versículo 36, a pergunta que Jesus faz. Antes, quem se aproximou de Jesus para questionar, para perguntar, foi o perito na lei. Só que agora, inverteu. Agora quem faz a pergunta é Jesus. Jesus faz a pergunta para ele. E a pergunta de Jesus, no versículo 36, é: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Você percebe que a pergunta do perito na lei, no início da leitura, é: quem é o meu próximo? E agora Jesus pergunta para ele: qual destes foi o próximo? Perceba que há diferença. A questão não é quem é o meu próximo. A questão é, eu tenho que ser o próximo. Próximo de quem? Ah, mas ele não é evangélico, ele não é cristão, ele não lê a Bíblia, ele não vai na igreja. Não importa. Não é quem é o meu próximo. Eu tenho que ser o próximo. É isso que o Senhor está ensinando. No reino de Deus, eu tenho que ser o próximo. Esse aqui para mim é o que salta aos olhos aqui nesse texto. Você percebe que a intenção daquele homem se justificando, ele quer saber quem que é o meu próximo, para quem que eu devo fazer o bem, quem que eu devo socorrer. Então, eu tenho que ser o próximo. Próximo de quem? De todo aquele que estiver necessitado. Ponto. É assim que eu vou vivenciando o reino de Deus, sendo o próximo. Eu tenho que ser o próximo. Não é o que me fizeram, o que alguém fez por mim, não. Eu vou fazer o reino de Deus. Eu sou o próximo. Eu recebi o Espírito Santo. O Senhor veio habitar em mim. O Senhor me capacitou para isso. Então eu vou ser o próximo. Porque essa é uma atitude daqueles que nasceram de novo. Eu não vou fazer boas obras, eu não vou fazer boas coisas para ser salvo, mas eu as faço porque eu sou salvo, eu já vivencio aqui e agora o reino de Deus. Por isso eu posso dizer, Maranata, Senhor, já vem, Senhor, vem para dentro de mim, vem para dentro do meu coração, me faz essa pessoa, me usa. E eu estou falando isso, e essa palavra ela fala muito aos nossos corações, porque a gente precisa sempre estar nos examinando. Como é que está a minha vida? Isso não é sinal de que eu não sou salvo, de que eu não pertenço a Jesus, mas no meio do caminho, às vezes a gente pode se pegar tendo atitudes somente religiosas. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Que eu seja o próximo. E com isso, eu queria
expondo esse texto para vocês, eu queria fazer 3 aplicações práticas aqui para a gente. Mas, recapitulando. Vida eterna e reino de Deus não é um lugar. Já começa na prática de vida e na consciência de todos aqueles que o Senhor chama aqui e agora. E será pleno quando o Senhor voltar, que é o ali e o além. Aí sim, não haverá mais a presença do pecado, será o reino de Deus na sua plenitude. Então, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, creia nele, porque só é possível viver o reino de Deus nele. Amém? Então, não é um lugar. Segundo, a característica daqueles que nasceram de novo não é a religiosidade, mas sim o amor. O mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então vamos pensar nisso. A característica de um servo de Deus é o amor. Vamos nos desapegar da religião e vamos viver o reino de Deus, assim como o Senhor espera de nós. E terceiro, seja o próximo. Seja o próximo. O Evangelho de Jesus exige que a gente saia de nós mesmos, de si mesmo, desse egoísmo nosso, e que a gente vá em direção ao outro. A pergunta não é quem é o meu próximo, mas sim, quem foi o próximo. Eu preciso olhar ao redor, entender a necessidade e me fazer próximo de quem estiver necessitando. Amém? Essa é minha oração para mim, para você, para a igreja do Senhor. E eu vou pedir para os irmãos louvarem um hino, que eu gosto bastante. Depois desse hino a gente vai orar. E os irmãos atenderam gentilmente. Eu pedi para eles, em menos de uma semana, eles prepararam, que esse hino chama-se Maranata. É um hino que eu cantava bastante na igreja Bethesda, e eu gosto muito desse hino. E espero que ele fale ao seu coração, medite nessa letra. E fique em pé, irmão, por favor, se você puder, fique de pé. Vamos louvar o Senhor. E se você tiver desejo de levantar a sua mão, de se entregar realmente na presença do Senhor, se esta palavra falou ao teu coração, se entregue realmente, derrame teu coração diante do Senhor. Ora vem, Senhor, para bem perto de mim, e que o tempo nos conserve sempre assim, num vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce e tão vital ao coração. Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto de mim, e
que o tempo nos conserve sempre assim, num vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce e tão vital ao coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto, nestas horas é tão bom te ter por perto. Consciente eu sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo essa tão doce quietude, o prazer de te ter como meu amigo. Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto de mim, e que o tempo nos conserve sempre assim, num vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce e tão vital ao coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto, nessas horas é tão bom te ter por perto. Consciente eu sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo essa tão doce quietude, o prazer de te ter como meu amigo. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto, nestas horas é tão bom te ter por perto. Consciente eu sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo essa tão doce quietude, o prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, mas Tu és o nosso amigo para todas as horas, Senhor. Nós Te damos graças, Senhor, e nos alegramos em Ti, nosso coração se alegra, Senhor, e
Se porventura, Pai, algum de nossos irmãos tem passado por uma noite escura, nós queremos orar nessa hora que não vai ser sempre noite, Pai. O dia vai raiar, Senhor, e o Senhor está conosco, Pai. Essa é a alegria que nós temos. Nós nos alegramos, Senhor, com a cura, com tudo aquilo que o Senhor faz em nós, mas a Tua presença, Pai, é muito melhor, Senhor. E nós nos alegramos em Ti, Senhor. Sabemos que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoar até aquele grande dia, Pai. E que alegria, Senhor, pertencer ao Senhor. Que alegria, Pai, é estar diante de Ti. Que alegria, Senhor, é poder saber que nós podemos contar contigo em todos os momentos, Senhor. Venha abençoar a Tua igreja, Pai. Queremos ser mais parecido com o Senhor. Queremos, Pai, refletir a Tua imagem, a Tua glória, Senhor. Para isso, Senhor, nós clamamos a Ti e pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor, porque isso é possível em Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, nessa hora. E assim nós te oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.